Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Renove-se aqui no canal Cron TV. E hoje nós estamos com a convidada, Margarete Souza. Seja bem-vinda, Margarete. Muito obrigada pelo convite, Cris. É uma honra estar aqui com você hoje. Bacana, eu que agradeço, a honra é nossa. Hoje nós vamos falar sobre o xamanismo e a cosmologia maia. Mas antes de a gente começar nosso programa, eu vou pedir para você curtir o canal, seguir, né, ativar as notificações para que você tenha sempre o conteúdo atualizado aqui do nosso canal, tanto o meu como de todos os outros comunicadores, ok? Bom, Margarete, então, começando nosso programa, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Margarete Souza? Bom, sou Margarete Souza, terapeuta holística, mulher medicina iniciada pela tradição nativa norte-americana e, acima de tudo, uma grande buscadora de mim mesma. Então, a minha busca de mim mesma começou muito cedo. Eu tinha cerca de 8, 9 anos. Comecei nos estudos de astrologia aos 15 anos. E sempre fui em busca desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, né, essa gana de me conhecer, de entender a minha função no cosmos e no planeta, me fez conhecer também a cosmologia maia e também o xamanismo, que são os pilares que sustentam o meu servir. Né, que ser terapeuta ou ser uma mulher medicina vai muito além do que simplesmente uma missão ou uma profissão. É o meu servir, é o meu meio de poder contribuir com o coletivo. Então, eu sou isso e não consigo ser diferente. Sou formada também em artes cênicas, né? Antes de abraçar a terapia holística como profissão, e isso ajuda também na forma como eu acabo passando conhecimento. Né? Então, o teatro também me ajudou muito nisso. Então, eu sou todas essas Margaretes que acaba indo em busca realmente de se conhecer profundamente. Uma eterna buscadora. Show. E é bacana, como você falou, de passar o seu, né, o seu conhecimento, que aí tá aí de uma forma lindamente, você coloca todo dia a frequência, né, do dia lá no Instagram, no qual eu acompanho, adoro, sou sua fã. Que bom. Mas Obrigada. eu que agradeço, a honra é toda nossa, porque ali todo dia tem uma mensagem linda lá. Depois a gente vai passar os contatos, e aqui na descrição do vídeo também vai ter todos os contatos da Margarete, não percam. Sim. Margarete, como você conheceu a cosmologia maia? Então, eu comecei a fazer astrologia com 15 anos. Acho que quando eu tinha uns 17, 18, eu conheci o professor Ademar Eugênio de Mello. E aí comecei a estudar com ele astrologia kármica, e na época, isso eu estou falando no começo da década de 90, não tinha nem internet, né? A internet foi chegar muitos anos depois. E não tinha muito, não falavam-se muito, né, de cosmologia maia. E aí, na época, ele chegou com uma novidade para a gente. Uma novidade que vinha, tudo em espanhol, né? Era um tal de encantamento do sonho, e era baseado no calendário maia. Eu achei maravilhoso, né? Falou de cosmos, falou de ciclos, de uma outra abordagem de contagem de tempo. Eu falei, eu vou. E aí ele fez um workshop de um final de semana, e lá fui eu, né? Conhecer o que era esse tal de encantamento do sonho, da cosmologia maia. Isso foi em 1994, e desde então eu sigo diariamente, obviamente não todos os dias, todos esses anos, né? Depois que eu comecei com a frequência do dia, aí sim, né? Mas eu comecei a entrar nesse entendimento e nessa frequência de contagem de tempo que para mim fazia muito mais sentido, né? Então, o meu primeiro professor foi o professor Ademar Eugênio de Mello. Aí depois a gente acabou formando um grupo, quem fez o curso, formou-se um grupo, aí a gente pediu para ele ensinar, porque realmente tem essa coisa de você, a primeira coisa que você olha assim
é complexo, é um conhecimento complexo, né? E ele, como matemático, como físico, astrólogo, então ele tinha um entendimento numa outra esfera. E a gente precisava dessa outra esfera, desse outro acesso, né? Uhum. E aí que ele topou fazer esses grupos semanais e a gente estudava muito, se empenhava. Eu escrevia na minha agenda de papel, desenhava todos os Kins, né? E aí que o Vandir veio, né, participar do nosso grupo, veio conhecer, e aí ele tocou todo o projeto aí que lindamente ainda continua até hoje, do Sincronário da Paz, né? Mas eu comecei lá, eu sou da turma quando era mato ainda, no calendário maia. Eu sou da turma raiz. Assim, para quem não conhece, quando se fala em Maia, a primeira coisa que pensa é o calendário Maia, a civilização Maia, né? Sim, exato. Tem muita mudança, muita diferença entre o calendário Maia e o nosso calendário, em termos astrológicos, em termos dos cosmos? Na verdade, o calendário que a gente segue, que é o calendário gregoriano, é um calendário que antes ele era natural, mas por conta de várias intervenções políticas, ele foi completamente modificado. Então, a gente está sob a égide de um calendário que conta um tempo falso, porque, na verdade, ele não conta um tempo, ele é convenções políticas. Dia 1º de janeiro não tem nenhum evento astronômico que justifique o início de um ano, né? Uhum. E os maias, eles foram os grandes cientistas, os grandes conhecedores dos ciclos cósmicos, tanto do planeta Terra como de toda a Via Láctea. Então, na verdade, eles tinham uma matriz de tempo, de contagem de tempo, que é o Tzolk'in, que a gente chama do calendário de 260 dias, que é um fractal, uma representação do grande ano galáctico de 26 mil anos, né? Então, esses 260 corresponde a esses 26 mil anos. E essa matriz de tempo se repete sucessivamente dentro, pasme, eles tinham 17 calendários lunares. Uau! Os maias, eles tinham 17 mapeamentos de ciclos lunares aqui da Terra. Então, o Tzolk'in, ele é único. E aí ele se espalha e ele vai se repetindo sucessivamente dentro desses 17 calendários lunares. Uhum. Então, na verdade, eles tinham esse conhecimento muito mais amplificado. E contando que a civilização maia, eles tiveram o seu auge mais ou menos por volta de 600 antes de Cristo, aliás, depois de Cristo, que foi quando Pakal Votan, Lorde Pakal Votan, foi o grande imperador, o grande sumo sacerdote que reinou todas vamos dizer, as cidades maias, né? Ele era o imperador mor. Uau, super interessante. E aí, a gente, com a nossa data de nascimento, né? A gente corresponde Sim. a um Kim específico. É isso. E aí, o que a gente trabalha hoje, né, o que a gente chama de Sincronário da Paz, foi um resgate que o José Argüelles fez do Tzolk'in, né? Ele esteve em Palenque, ele esteve no Templo das Inscrições, onde está a tumba do Pakal Votan, né, lá no México, e lá está todo o calendário, está todos os Kins, está todas as contagens dos Tuns, Bactuns, que são os ciclos de tempo, né? Pra você ter uma ideia, Cris, os maias, quando você faz a contagem dos Bactuns para trás, 13 Bactuns, se não me engano, a partir de 2012 para trás, a gente tem a data do Big Bang. Os caras mapearam isso. Que louco! É uma coisa, assim, impressionante. Então, eles acharam essa fórmula de contagem de tempo e é uma contagem muito precisa. É absurdamente precisa o que os caras fizeram. E o José Argüelles resgatou, não só o José Argüelles, né? Tanto que essa contagem do Big Bang a gente encontra nos livros da Barbara Hand-Clough, que é a mesma da Agenda Pleiadiana, né? Ela também traz muito conhecimento, né, sobre os ciclos maias.
E o José Argüelles, ele trouxe na contribuição dele, que é fantástica, o resgate desse Tzolk'in dentro de um desses 17 calendários que era usado pelos sacerdotes. Era um calendário que era só da elite, vamos dizer assim, né? Que começa no dia 26 de julho e vai até o dia 25 de julho do ano seguinte. 24, né? E dia 25 sendo o dia fora do tempo. E aí, o dia que você nasce dentro desse calendário, né, de 13 luas, que a gente não vai saber de cor, né? É difícil a gente ter essa conexão com sendo um calendário de 13 luas e 28 dias, mas ok. A gente tem um dia que a gente nasce no calendário gregoriano, que obviamente tem uma referência nesse calendário de 13 luas e 28 dias. E o dia que você nasce, você recebe esse Kim, você tem uma correspondência no Tzolk'in. Então, na verdade, são dois calendários que se unem, um de 365 dias e outro de 260 dias. Então, o dia que você nasce nesse calendário lunar, tem uma correspondência no calendário solar, que é o Tzolk'in, que é regulado pelo Sol central da galáxia. E aí, essa engrenagem nunca vai ser igual todos os anos, né? Porque uma roda tem 365 dentinhos e a outra tem só 260. Quando que elas se coincidem novamente? Qual que é essa matemática perfeita? De 52 em 52 anos. Então, você só vai vibrar o teu Kim de nascimento quando você completa 52 anos. E depois 104. E aí por diante. Tá. E aí, energeticamente, então, deve ser um dia, né, um momento, quando a pessoa faz 52 anos, muito forte. Sim, é muito forte para todas as tradições nativas. É o momento que você entra na idade do ancião da anciã. Então, você já fez o primeiro grande ciclo, né, de 13 anos para cada direção sagrada da roda, né? Então, foram 13 anos para o leste, 13 anos para o norte, 13 anos para o oeste, 13 anos para o sul. Então, você já conheceu a primeira grande volta. E aí você tem a possibilidade de fazer novamente com outro olhar, né? Então, fazer novamente a sua jornada com outro olhar. Ai, que lindo! É lindo, é Nossa, lindo. quase E as tradições né? nativas todas falam desses... Então, quando falam, 50 anos, 52 é uma data muito importante mesmo. Assim como os 26, que é metade, que você vive o seu antípoda perfeito, aos 26 anos. E é matematicamente preciso. Legal. É muito interessante. Assim, falando um pouquinho do calendário que você comentou, até fugindo aqui um pouquinho, né? Imagina, vamos lá. Falou-se muito, né, do calendário Maia 2012 e tal, mas que na verdade ele era um renascimento, não o fim de um ciclo, né? Como que você explica isso? Você que entende melhor. Teve vários eventos, né? Que até tem um livro da Barbara Hand-Clough, que é um dos últimos que ela escreveu sobre os maias, que chama o Código Maia, que foi de 2010 ou 2011. O outro pesquisador, agora me fugiu o nome dele, mas depois eu te passo, ele também, né? Porque tem essa história dos 13 Bactuns. Um Bactun tem 144 mil dias, né? E quando você conta esses 13 Bactuns, cai exatamente em 2012, né? Um pouquinho antes, 2011, alguns cientistas falam 2011, outros falam 2012, mas enfim. 2012 foi uma grande convergência de vários fatores astronômicos cósmicos. Primeiro, esse final desses 13 Bactuns foi quando houve o grande solstício de inverno galáctico, que eles chamam. O que foi isso? No dia 21 de dezembro, o eixo da Terra estava perfeitamente alinhado ao centro do universo, ao Nabiku, Sol central, né? O centro não do universo aqui da nossa galáxia, né? Da Via Láctea. E foi aí que acabou um grande ciclo de 26 mil anos. Então,
os 26 mil anos terminou também em 2012, então a gente iniciou mais um ano de 26 mil anos, mais um grande ciclo. Só que não é um ciclo de 26 mil anos, são 10 mil anos na sombra, aliás, 20 mil anos, né? 10 mil anos, depois 2.600 anos num feixe que a gente chama de cinturão de fótons, então a gente está na periferia, né? Você imagina que todo a Via Láctea, a gente está lá no braço de Órion, lá na periferia, né, da Via Láctea, e a gente foi entrando nesse cinturão de fótons, que é um cinturão de energia que o Sol central emite de uma forma cônica. Então, ele não pega toda a circunferência, é só uma parte. E essa parte de luz, a gente passa, a gente entra e fica por volta de 2.600 anos, 2.300 e pouco. Aí depois a gente fica mais 10 mil anos na sombra, fora desse feixe de luz. Então, foi uma grande comemoração. Primeiro, que acabou os 26 mil anos, o eixo da Terra estava apontado para o Nabiku e a gente entrou de vez nesse cinturão de fótons. E aí, o que isso acontece, né? Tem uma analogia muito interessante. A gente estava 10 mil anos dentro de um quarto escuro, vivendo nesse quarto escuro, sem enxergar nada. Imagina você viver num quarto escuro, comendo, dormindo, se trocando, sem luz, fazendo as coisas. E, de repente, alguém abre a porta, liga a luz e abre a janela. O que acontece quando você está muito tempo na escuridão e acendem a luz? Fica meio perdido. Primeira coisa, Uhum. você se afasta dessa luz, porque dói os olhos, né? Sim. Os olhos, nessa analogia, seria a consciência humanitária, né? E aí, o que a gente vê na humanidade desde 2012 para cá? Que é um respingo, né? É um suspiro dessa luz, de acesso a essa luz, né? Então, a gente não fez nem 10 anos. Para 26 mil anos, é 0,0, não sei, 2%. Nem sei de porcentagem quanto que é. Então, a gente ainda está se acostumando com essa luz, com essa frequência muito forte. Então, tudo que a gente viveu de 10 mil anos, isso a gente fala do advento do patriarcado, né? Do advento da era da espada, que a gente se desconectou da Mãe Terra, que a gente se desconectou como fala, da oferenda e da adoração da Grande Mãe, né? Das religiões pagãs. Quando a gente se desconectou, que isso é mais ou menos 10 mil anos, a gente ficou tudo nessa escuridão. E agora é que a gente está começando a entender, a desconstruir, a começar a limpar o quarto. Eu falava, gente, que bagunça que está esse quarto. Olha, tem comida ali, tem que não sei o quê. Então, a gente ainda está nessa fase de se acostumar com essa luz para entender realmente a nossa função cósmica, relembrar a nossa origem cósmica, para a gente poder dar esse salto dentro desse cinturão de fótons. Nossa, gente, Então foi isso que aconteceu. Coisa incrível. Não, esses maias não são desse mundo. Não, não são. Não são, certeza que não. Porque como entender como eles criaram tudo isso? É muito incrível, muito incrível. A expansão de consciência, né? Eles eram deuses astronautas, né? Principalmente Pakal Votan, né? Tanto que todas as representações de Pakal Votan, ele está com a árvore da vida, né? Indo para o que está na tumba dele, inclusive, se conectando com os céus. Então, eles sabiam que ele tinha vindo dos céus mesmo. Um deus astronauta. Eu acredito. Sim. Não, e tem na Cidade do México, nos museus na Cidade do México, tem as estátuas maias com representação como se fosse um astronauta, sabe? Com a cabeça de pedra, assim, como se fosse um capacete. Tem esculturas maias assim lá. E eles também têm muita escultura com o crânio alongado, né? Também. Sim, sim. Sim, mas eles também faziam isso, assim como os incas, né? Eles tinham essa... quando a criança nascia, eles faziam esse alongamento,
Não sei se é no sentido de chegar para o céu, né? Isso eu nunca pesquisei para poder te falar. É uma percepção que me veio agora, né? Mas eles tinham isso de prensar a cabeça para poder alongar o crânio. Uhum. Incrível, incrível. Sim. Bom, e como você conheceu, né? Você já explicou como você conheceu, mas como você começou a escrever o Kim do dia, que é fantástico. Então, aí foi uma longa história, né? Isso a gente pula, né, de 94 para 2014, 2013, quando eu entrei numa depressão profunda, mas profunda mesmo. Foi aquela escuridão que a gente passa, né? Que no xamanismo a gente chama de noite escura da alma. Uhum. Então foi uma época muito difícil para mim, com grandes perdas, e foi, né, logo após, né, o 2012, né? Então eu com toda a consciência dos meus 26 anos, a consciência do que estava acontecendo em 2012, e aí 2013 eu tive realmente 3 anos assim, que eu abri esse quarto, eu falava, gente, e agora, né? O que eu vou fazer com tudo isso que está dentro de mim, né? Mesmo, e olha como é incrível isso, né, Cris? Mesmo com todo o conhecimento, com tudo que eu já tinha passado, por muitas cerimônias xamânicas, enquanto você não mergulha mesmo na sua sombra dentro de você, e você não busca isso dentro de você, não tem jeito. Você pode ter PhD, mestrado, que isso não vai adiantar nada. Uhum. E aí eu me permiti viver essa depressão, vivi esses 3 anos de uma vida bem complicada mesmo, até financeiramente falando. E aí eu precisava resgatar minhas raízes, eu precisava resgatar o que me fazia bem, né? E eu tinha me afastado de tudo, neguei, né? A espiritualidade, achava que não era, né? Falei, né? Não, mas não é possível, eu estou sofrendo muito. Passei por todas essas provações, né? E eu precisava resgatar alguma coisa que me fizesse a conexão novamente. E aí eu comecei a me disciplinar a postar o Kim do dia. E isso já vai para 5 anos que eu faço diariamente a postagem, e eu entrei num canal de explicar também, porque assim como tem muitas pessoas que falam do Kim do dia, né? Tem sites e perfis maravilhosos com pessoas que estudam aí afinco, né? Que estiveram muitas vezes, muito mais vezes com o José Arguelles do que eu estive, que eu já estive algumas vezes com ele, né? Antes. E a Loidine Arguelles, que era uma mulher incrível, 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 né? Que foi a primeira esposa do Arguelles, né? Ambos já não estão mais aqui nesse plano físico. E eu precisava resgatar isso, eu precisava de alguma forma, para mim, né? Resgatar isso. E aí foi que eu comecei a postar, mas eu não queria fazer igual todo mundo, eu não queria só colocar a mensagem do Kim, eu queria explicar o que eu sentia com aquele Kim, o que me vinha naquele Kim, porque tem uma trajetória e tem uma narrativa. Sim. É um encantamento do sonho. E aí eu comecei a deixar fluir o que eu sentia quando eu vinha aquela onda encantada. Cada Kim da onda encantada sempre tem uma referência do Kim 1, né? Do Kim magnético. E aí eu comecei a explicar o que era aquele dia e como as pessoas poderiam se conectar com o Kim do dia a partir dessa percepção que tocava o meu coração. E aí que eu comecei a escrever. Aí, depois de um ano, eu falei assim, não vou escrever mais, né? Nossa, eu fiquei uma semana sem postar. Foi o único período. Cris, eu recebi tanta mensagem das pessoas, pelo amor de Deus, continua, não para, não para. E aí eu vi que eu tinha realmente criado um elo de disciplina para mim e para todos ali. Eu tinha criado uma missão com a frequência do alma, dia. né? Sim, sim. Aí eu falei, se isso realmente me resgatou da onde eu estava, né? Dessa noite escura da alma, isso também pode ajudar muita gente. E
são quase 5 anos que eu recebo muitas mensagens carinhosas, muitas mensagens realmente de pessoas que saíram também de depressão, que conseguiram ver uma outra perspectiva para a vida, já usaram minha frequência do dia também como tese de doutorado, de mestrado. Uau, que legal! Já usaram, e realmente eu sou muito grata, né, por tudo que a frequência do dia fez e faz por mim, né? E aí, desde o ano passado, eu resolvi separar meus perfis, né? Eu tenho um perfil do Sou Margarete Souza, que é o meu que eu falo agora mais de xamanismo, e abri um só da frequência do dia, que é o @frequência do dia, para as pessoas poderem ter ali como um guia, né? Para ver onde estão os 15 e tudo mais. Foi Bacana. assim que eu comecei. Legal. E assim, de uma certa forma, se ajudando e ajudando aí muita gente, né? Que é o nosso trabalho social, né? Que é Exatamente. a nossa realmente missão de alma como terapeuta, né? E ver as Exatamente. pessoas crescendo, ver as pessoas se desenvolvendo, não tem o que pague, né? Não tem preço que pague. Não tem preço, exatamente. É muito bom. É muito bom. Uhum. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E aí você dá o curso também, né? Sim. Aí eu resolvi, né, a outra pessoa também que trabalha, porque eu não sou ligada ao Instituto Lei do Tempo, eu não sou ligada a esse pessoal, né? E aí eu tenho uma amiga querida, Ana Paula Cordeiro, que também faz o Kim do Dia. Ela faz os mantras dos Kins, ela traz muita sabedoria também. Também está há muito tempo estudando. E eu chamei ela e falei assim, eu quero fazer um curso, porque sempre tem as mesmas perguntas, as pessoas vêm me perguntar as mesmas coisas. Eu falei, Ana, vamos fazer um curso bacaninha, gratuito, para as pessoas poderem conhecer e se beneficiar com isso, entender o contexto da cosmologia maia, tanto que o nosso curso é de cosmologia maia, eu não falo calendário maia, eu não falo sincronário da paz, é de cosmologia maia, porque é muito mais amplo, é uma cosmologia, é um estudo dos ciclos cósmicos, né? Então, aí eu e ela, a gente se juntou, fizemos esse curso com 13 aulas, então tem aula minha e tem aula dela, né? A gente fala de cada selo, fala dos tons, fala da construção desses skins, e agora a gente está preparando um curso avançado de cosmologia maia, que a gente vai ensinar a ler o mapa maia, o mapa galáctico. Ah, que bacana! Como ferramenta terapêutica, de autoconhecimento e também de cura, porque é altamente transformador. Quando a gente entende a nossa onda encantada, a gente entende o nosso modus operandi. E não é um modus operandi terrestre, é um modus operandi cósmico. Qual é a nossa origem cósmica e a nossa função cósmica? Então, a gente está na produção, pretendemos lançar aí no ano novo, né? Maia, no ano da semente elétrica. E fora isso, eu tenho outros cursos também, que é o curso de xamanismo básico, linhagem nativa norte-americana. Também me pediram muito, porque dentro do xamanismo eu segui muito a linha dos tambores, dos cantos, né, que eu tenho no meu canal, né, aqui no YouTube também, os cantos. E aí eu fiz um mini curso de 4 aulas, aprendendo a tocar o tambor xamânico. Também tirei uma aula minha do curso básico de xamanismo, que é só para você montar a sua roda de cura, que é um altar muito mais poderoso, conectado com essas forças cósmicas, né? Então, quem quer fazer só a aula da roda de cura, pode fazer só a aula de roda de cura. E sempre vou estar trazendo novidades aí. Que legal, que legal. Muita coisa. Bastante, mas com bastante conhecimento. Eu queria muito falar sobre o xamanismo, só que, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, eu queria te convidar para a gente fazer a parte 2 desse programa, falando sobre o xamanismo. Pode ser? Perfeito.
Porque nosso programa Topado. tem 25 minutos, então, né? Mas assim, porque assim, o xamanismo é uma outra ferramenta que eu gosto muito, eu acho muito bacana Sim, a gente trabalhar e divulgar essa questão do xamanismo. ótimo. Queria te agradecer mesmo pela sua disposição, pela sua disponibilidade, de estar aqui passando seu conhecimento para a gente. E te convidar mesmo para voltar aqui no nosso programa. E agradecer a você também, o nosso ouvinte, né, que está aqui, está sempre nos acompanhando, vendo as nossas entrevistas. Gratidão para vocês também. Gratidão, Margarete. Em Lakesh. Como? Em Lakesh, que significa eu sou um outro você. É uma saudação maia. Que lindo, adorei.